bom dia para você. Eu sou Júnior Moreira, este é o Conversa de Redação e comigo para debater os principais temas do dia, eu tenho os jornalistas Eduardo Costa, William Travassos, Edilene Lopes e a economista Rita Mundim. Olha só, pessoal, em ato contra o julgamento sobre a trama golpista no Supremo Tribunal Federal, Jair Bolsonaro pede aos apoiadores que votem em deputados e senadores da direita nas eleições de 2026, indicando que o controle do Congresso é mais importante do que a presidência da República. Inelegível e réu no processo que envolve a tentativa de golpe de Estado, o ex-presidente disse que com 50% da Câmara e do Senado, ele muda o destino do Brasil. O Eduardo Costa, há muito tempo que a gente já está vendo esse movimento de que é o Congresso que manda, né? Pouco manda o presidente da República. Mas agora Bolsonaro falou de uma forma um pouco mais escancarada sobre esse assunto. Bom dia. Bom dia, boa segunda, boa semana para todo mundo. Ô, Júlio, eu não vi a manifestação por inteiro, vi alguns flashes, li alguma coisa. Três coisas saltaram aos meus olhos. A primeira delas, Júlio, eu não sei se vocês, se os ouvintes vão concordar, eu notei o Bolsonaro muito abatido ontem, sabe? É claro que ele tem as questões políticas, né? A proximidade de um julgamento com o qual eu não concordo, mas eu fosse familiar dele, né? E preservar um cadiquinho por uns tempos aí. Parece que ele tá abatido. Tá precisando de cuidar da saúde, e não sou eu que digo isso também, não, porque os líderes que o acompanham também manifestaram essa preocupação. Esse é um ponto. A saúde é mais importante. 2, pela primeira vez o presidente deixou explícito que considera não disputar as eleições, sabe que não vai ter jeito. E por último, como ele não vai, ele pediu que os seus apoiadores tratem de fazer um Congresso forte. A gente já sabe, Júlio, que o Bolsonaro quer um Senado, ele quer maioria no Senado para enfrentar o Supremo. A gente já sabe que ele está, inclusive, visitando estados e fazendo questão absoluta de ser o cara que decide. Agora, o que ele falou ontem, eu estou falando aqui, né? Não é de hoje. Nós temos uma democracia, um parlamentarismo com chantagem. Quem manda são aquelas raposas do Congresso Nacional. Você tem ali uns 10 caras, coincidentemente, exceto um ou dois, os outros todos do Nordeste. Eles mandam em tudo e não é de hoje. Decidem tudo, enforcam o cara, deixam o cara trabalhar onde quer. O Lula está pagando agora pelo que o Bolsonaro já pagou. Lembra lá no começo do governo dele, quando ele falou que ia tratar as coisas com as correntes, as bancadas do agro, da bala... Do boi? Não, do boi é o agro. Do boi, da bala e da Bíblia, isso, lembra? Lembro. Não conseguiu. Ninguém consegue, amigo. Ninguém consegue. Então, é isso. O presidente falou a verdade nua, crua, que o Lula está sentindo na pele e que todos vão sentir. E, tanto é verdade, a Edilene está aí para falar daqui a pouco, a Edilene e o Marcelo vêm falando comigo. Não, mas está saindo emenda. Gente, estava saindo 60 milhões. 60 milhões são 2 pontes. Agora diz que essa semana passada saiu 1,5 bi. Aí o Congresso vai começar a querer conversar com o Lula. Ô Rita Mundim, como é que você viu esse ato de ontem? Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Eu acho que o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele é muito inteligente. Então, eu me lembro quando ele ganhou o primeiro mandato, o vice dele era o Mourão. E o Mourão esteve aqui em Belo Horizonte logo depois da eleição. Eu estava lá numa palestra do Mourão e eu nunca me esqueci disso. Você vê o tanto que eles tinham por fazer. O Mourão disse que era necessário mudar a Constituição. Eu vivo falando isso. Nós vivemos num país onde a Constituição é parlamentarista e o regime é presidencialista. Então, o presidente, qualquer que seja ele, de qualquer partido, ele é refém do Congresso. Então, nós temos realmente que ou mudar o regime para parlamentarismo ou mudarmos a Constituição. Porque nesse meio termo aí, onde a gente finge que tem um regime presidencialista, as políticas não são de Estado, porque para o presidente aprovar qualquer Estado de médio e longo prazo, ele tem que comprar o Congresso. Então o dinheiro do contribuinte não é usado para políticas de Estado, mas é usado para políticas de poder. Então, lá atrás, no primeiro mandato, era o objetivo do governo Bolsonaro propor uma mudança na Constituição. O Mourão falou que eles só não colocaram isso no programa de campanha porque todo mundo ia falar que o Bolsonaro ia dar o golpe. Tanto que ele assume a presidência com a Constituição na mão.
Então era um propósito, né, de na frente estudarmos essas mudanças. Eu me lembro de uma frase do Mourão: a Constituição brasileira, ela não funciona porque ela trata do alfinete ao foguete. Então ela é cheia de penduricalhos, ela é cheia de PECs. Então ela já perdeu o sentido para a sociedade. Ela tem todo o sentido para um parlamento que torna a sociedade refém e pagadora de impostos para projetos de poder e não projetos de Estado, programas de Estado, não para mudar o Brasil, mas para mudar o status de poder de cada partido. E ainda vem o voto distrital, ainda vem o coeficiente eleitoral, então a gente teria que introduzir o voto distrital. Então, parabéns ao ex-presidente Bolsonaro, que está propondo a salvação do Brasil pela maioria no Congresso. É possível fazer as mudanças necessárias para que a sociedade deixe de ser refém de partidos. E aí, William Travassos, queria te ouvir sobre tudo isso até agora. Bom dia, Júnior Moreira, bom dia, bancada, bom dia, os ouvintes da Itatiaia. Quando a Rita fala que o Bolsonaro é um cara inteligente, eu não concordo com a Rita nisso. Até porque ele perde a eleição pelo monte de besteira que ele falou, né? E por tocar em situações que a gente sabia que estava muito dentro do imaginário dele, né? Acredito que a estrutura, o que ele está falando, e também não é nenhuma novidade. Num mundo normal, você precisa ter o Congresso. É uma questão é a democracia. Se eu tenho mais pessoas do meu lado, eu consigo aprovar mais coisas. Mas no mundo Brasil, a gente sabe que Brasília funciona em cima de emendas. Então não quer dizer que eu tenho maioria hoje, mas se eu não soltar emendas, não funciona desse jeito. Eu não vi nenhuma grande novidade neste evento do Bolsonaro. Tá? Por quê, gente? Ele já fez esse discurso aqui em Minas Gerais, ele está adotando isso, falando que ele precisa da maioria. Ele usou em Minas Gerais a situação do Bukele e do El Salvador para aquela mudança de prender todo mundo. Então, assim, ele sabe que a situação dele é muito complicada e por isso o Eduardo tocou num ponto que ele já começa a falar, vem uma outra pessoa, a gente só não sabe se ele vai abrir espaço, né, para o Tarcísio ou ele vai botar a turma da família dele. Né? Mas eu não vi nenhuma grande novidade, a não ser uma pressão dizendo o seguinte: eu ainda tenho forças, eu ainda consigo mobilizar as pessoas, eu ainda consigo mudar. Ok, porque eu sou uma liderança nesse país, mas novidades em relação a este evento, nenhuma. Oi, Edilene Lopes. Oi, Rita. Ô, Júnior, eu só queria fazer uma parte. Eu estou muito triste com o que o Travassos falou, porque, na verdade, Travassos, você acaba de dizer que ser sincero no Brasil e falar a verdade é ser burro. Não, peraí, Rita, mas quando, por exemplo, eu questiono a urna eletrônica, mesmo com todo o relatório apresentado, e eu ainda questiono o processo eleitoral brasileiro, desculpa, aí eu não vejo razão nisso. Então eu sou burra. Eu questiono a urna eu não estou te eletrônica. chamando, pelo amor de Deus. Você tem o direito a ter essa diante opinião. dos seus critérios. Não. Você tem direito a ter a sua opinião, como eu tenho direito a ter a minha. Esse não é o debate livre? E aí vem a intolerância, Rita. Porque agora, gente... Eu questiono o processo. Então, mas aí que vem essa coisa de você não aceitar a opinião do outro. E esse é o grande problema da parte do Bolsonaro, de não aceitar. Então, quem não está aceitando? Você está chamando ele de burro porque ele é sincero? Não, você chamou ele de inteligente. E aí, sinceridade com inteligência são coisas completamente diferentes, Rita. Completamente diferentes, eu também acho. Eu acho que você, ao aliar inteligência à sinceridade, a fala dele, porque ele é sincerão. Ué, mas ele é um quem está capitão. aliando isso é você. Na verdade, o que eu estou dizendo para você é o seguinte, Rita. Vamos perder o tempo do conversa com isso. Não, eu acho que é importante. Eu acho que é importante a gente debater isso, porque assim, na minha visão, Bolsonaro perde a eleição para ele mesmo, em função de uma postura arrogante, de ser um cara individualista, de ter uma cabeça fechada e não conversar, não conseguir dialogar e ainda, Rita, o Bolsonaro soltou pérolas que foram completamente contestadas por todos, em função de chamar de sincero. Ser sincero não quer dizer que você é inteligente, pô. Deixa eu colocar Edilene nessa... Eu não estou falando isso não. Agora, por falar em pérolas, vamos pegar as pérolas do Lula, que ninguém fala, ninguém comenta? Mas o Lula não está em pauta aqui. A gente está falando sobre o Bolsonaro, Rita. Gente, deixa eu colocar Edilene nessa história. Eu estou falando sobre gestão. Deixa eu colocar a Edilene na história. Edilene, vamos arrematar esse assunto aí desse ato de ontem. Queria saber como é que você viu isso tudo. Bom dia para você mais uma vez.
Bom dia, Júnior. Bom dia, bancada. Bom dia a todos. Bom, esse chamado do Bolsonaro ontem para aumentar a direita no chamado antigo há pelo menos uns 2 anos, desde, na verdade, 2023, a gente vem falando isso aqui, o foco dele é o Senado, justamente para fazer esse enfrentamento ao Supremo Tribunal Federal, e ontem ele colocou um número nisso, porque que a gente sabe que eles queriam maioria no Senado é fato, a base do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ontem eles disseram 45, 46, foi o número citado por Magno Malta, e ontem a movimentação aqui, Júnior, foi um pouco diferente. Há um certo desespero, assim, da base do ex-presidente Jair Bolsonaro, porque eles são convictos de que haverá uma condenação pelo Supremo Tribunal Federal, e Bolsonaro já começa a fazer uma costura real para 2026. Antes pensava que seria alguém do núcleo dele mesmo, do clã Bolsonaro, da família. Agora, na minha avaliação, está cada vez mais próxima a possibilidade de Tarcísio de Freitas ser o candidato do ex-presidente Jair Bolsonaro. E eu digo por quê? É um nome de muita confiança de Jair Bolsonaro, eles estão cada vez mais próximos. Toda vez que Bolsonaro vem aqui, ele fica hospedado no Palácio dos Bandeirantes, na casa de Tarcísio de Freitas, e ele é o nome mais competitivo desse momento, que aparece nas pesquisas com possibilidade de enfrentar o presidente Lula e chegar ao segundo turno com chances reais de vencer as eleições. E aí entra uma segunda figura que é muito emblemática e muito forte na política brasileira, que é Gilberto Kassab, que pode ser candidato ao governo do estado, é o secretário de governo de Tarcísio de Freitas, caso Tarcísio seja candidato à presidência. E ele ainda pode colocar o PSD na chapa da presidência da República. Pelo que eu apurei, a visão de Kassab é que Tarcísio vai ser candidato ao governo de estado. E se ele não for, o candidato à presidência do PSD vai ser Ratinho Júnior. Mas o que eu estou enxergando neste momento, e que eu acho que é uma possibilidade, é Tarcísio ser o candidato de Bolsonaro e Ratinho Júnior ser o vice de Tarcísio, sendo uma representação também de Kassab, que concorre ao estado mais rico do Brasil, que é o governo de São Paulo. Então, essa movimentação dele toda mostra quem são os governadores mais próximos, quais são as pessoas que podem suceder Bolsonaro no plano e no projeto dele, e o apelo que eles fazem no momento, dando como certa a prisão de Bolsonaro, que disse ontem numa pergunta rápida que um colega da Record fez de cima do trio, que se ele não estiver preso no dia 7 de setembro, ele participa do ato que ele convocou para cá. E o julgamento é justamente em setembro. E aí você já vê o que pensa cada um e como eles estão construindo para 2026 com essa possibilidade de Bolsonaro fora do cenário.